Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, queridos, lá em Lucas capítulo 5, abra aí, Novo Testamento, capítulo 5, hoje nós vamos pensar um pouquinho nesse texto, e o tema que nós vamos trabalhar hoje, o nosso tema de hoje é Aprendendo com Pedro junto ao mar da Galileia. Vamos falar juntos? Aprendendo com Pedro junto ao mar da Galileia. Nós vamos perceber que aqui em Lucas capítulo 5, Pedro tem algumas lições muito interessantes para nos ensinar. Então, esse é o nosso tema, aprendendo com Pedro junto ao mar da Galileia. O versículo 1 diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Dá uma paradinha aí. Lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, são apenas nomenclaturas diferentes que a Bíblia vai utilizar para falar do mesmo lugar. Mas por que a Bíblia chama um lago também de mar? Por que o lago de Genezaré, ele também era chamado de mar da Galileia? Justamente pelo seu tamanho. O lago de Genezaré era um grande lago. Era tão grande que ele parecia um mar. Nós temos aqui uma imagem real do mar da Galileia. Os meninos vão pôr na tela ali para a gente, olha. Esse aí era o mar da Galileia, gente. Esse era o lago de Genezaré. Para você ter uma ideia, ele tinha 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Não eram águas do oceano, não eram águas salgadas, eram águas doces, era um lago, mas ele era chamado também de mar justamente pelo seu tamanho, pelas suas dimensões. E essas águas têm história. Quando eu olho para essa figura, para essa imagem, por exemplo, gente, pensar que o nosso Salvador, o nosso Senhor, navegou por essas águas. O Senhor Jesus, muitas e muitas vezes, ele cruzou as margens desse grande lago, porque ele desenvolveu o ministério dele em cidades que ficavam no entorno do mar da Galileia. Por exemplo, de um lado do mar da Galileia, você tinha cidades como Cafarnaum, Betsaida, Genezaré, Tiberíades, cidades nas quais Jesus pregou. Jesus, ele proclamou a palavra de Deus, ele evangelizou, ele curou, ele libertou, ele desenvolveu um ministério nessas cidades. Do outro lado do mar da Galileia, por exemplo, você tinha uma cidade chamada Gadara. A Bíblia diz que um dia Jesus entrou no barquinho dos discípulos, ele atravessou o mar da Galileia até chegar nas terras de Gadara. E ele fez isso só para libertar um homem que estava dominado por demônios. Ele atravessou, olha que interessante, Jesus atravessou o mar, não foi para salvar uma multidão. Ele atravessou o mar para salvar uma pessoa, um homem. Isso me mostra que quando Jesus olha para nós, ele não nos enxerga como uma massa. Ele não nos enxerga como uma multidão. Quando Jesus olha você no meio da multidão, ele sabe quem você é. Ele sabe qual é o seu nome. Ele sabe quais são as realidades que você está vivendo. Ele sabe quais são as opressões que estão sobre a sua vida. E assim como ele foi até Gadara só para libertar um homem, se preciso for, Jesus vem aqui da Batista Renovada só para alcançar a sua vida, só para libertar o seu coração, só para tocar em você. Então, os discípulos tiveram uma grande experiência com Jesus, atravessaram o mar da Galileia só para libertar um homem. Foi aqui também, nesse grande lago, que os discípulos, eles aprenderam o valor da oração. Eles tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus. Jesus atravessou o mar, foi para algum lugar, pregou, e na volta, talvez já de tardezinha, eles estavam voltando para casa, estavam voltando para Cafarnaum, e Jesus provavelmente estava muito cansado, depois de um dia inteiro de evangelização, de pregar a palavra de Deus. Eles estavam voltando, e Jesus estava dormindo no barco. E a Bíblia diz que quando eles estavam bem no meio desse lago, Jesus dormindo, eles voltando para casa, já no final do dia, formou-se, diz o texto bíblico, formou-se uma tempestade. As águas jogaram o barquinho dos discípulos de um lado para o outro, aquela agitação, e os discípulos entraram em pânico. A Bíblia diz que eles entraram em desespero, de tal forma que eles acordaram Jesus e fizeram uma oração esquisita, uma oração estranha. Quem já ouviu uma oração estranha?
Quem já fez um pedido de oração estranho? Você já fez? Ou já ouviu? Uma vez um garotinho de 9 anos de idade, ele estava dentro da igreja fazendo a maior bagunça, correndo. O pai não aguentou, pegou o moleque pelo braço e falou: vamos lá no banheiro conversar agora. E saiu arrastando o menino pelo corredor da igreja. Quando chegou lá na porta, que o menino viu que ele não ia escapar do coro, que não ia ter jeito, aí o menininho levantou a mão lá do fundo da igreja e fez um pedido de oração. Ele falou: irmãos, a igreja inteira olhou assim, ele falou: orem por mim, porque o inimigo está furioso. Às vezes a gente vai ouvir umas orações assim, inusitadas, uns pedidos de oração diferentes, pois os discípulos, no meio desse grande lago, quando formou-se a tempestade, eles fizeram um pedido estranho, eles acordaram Jesus e eles fizeram uma oração estranha. Eles acordaram Jesus e a oração deles foi essa: Jesus, nós estamos morrendo, o Senhor não liga não? Amém. Essa foi a oração deles. E a Bíblia diz que Jesus acordou, levantou os braços, o vento parou, o mar se acalmou, e os discípulos ficaram olhando uns para os outros, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? No meio do mar da Galileia, os discípulos aprenderam o valor de uma oração. Eles fizeram essa oração. Uma oração que não foi uma oração profunda, não foi uma oração de palavras rebuscadas, foi uma oração de desespero. Mas por isso que a gente está no ano da oração, e eu não me canso de dizer aqui na igreja, o poder da oração não está na própria oração. O poder da oração não está em quem faz a oração. O poder da oração está em quem recebe a oração, que é o Senhor Jesus. Às vezes a gente para de orar por bobagem, a gente fala assim: ah, pastor, minha oração é tão fraca. Por acaso a oração dos discípulos foi forte? Jesus, nós estamos morrendo, o Senhor não liga não? Amém. Olha que oração forte, olha que oração poderosa. A gente acha que tem que fazer curso para aprender a orar. Não, tem que aprender a orar, usar as palavras certas. Meu irmão, para com essa bobagem, nós temos que orar. Jesus mostrou para eles aqui, o importante é que vocês orem. Tem hora que você vai orar com palavras, tem hora que você vai orar com lágrimas, tem hora que você vai orar só com o gemido da alma, tem momento que a sua oração vai ser profunda, tem momento que a sua oração vai ser superficial, tem hora que a sua oração vai ser boa, tem hora que a sua oração vai ser ruim. O importante é que você ore de qualquer maneira, porque a oração fraca alcançará o Deus forte, e o Deus forte nos socorrerá. Os discípulos aprenderam a importância da oração no meio do mar da Galileia, no meio de uma tempestade. Esse lago, ele tem história. Os discípulos tiveram grandes experiências com Jesus no meio dessas águas. Se a gente olhar para o texto bíblico, foi também às margens desse grande lago que Jesus realizou a famosíssima multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que nós conhecemos tão bem, e ele acabou alimentando uma multidão de quase 15 mil pessoas, se nós contarmos os homens, as mulheres e as crianças que estavam ali. Então essas águas, elas têm muita história. No dia que você for visitar Israel, quem tem o sonho assim de um dia visitar Israel? Conhecer a Terra Santa lá, então. O dia que você for para lá, não deixe de conhecer o mar da Galileia. Você precisa navegar por essas águas, se você for para Israel. Porque Jesus navegou muitas vezes por esse grande lago. Os discípulos tiveram grandes experiências com o Senhor. Mas voltando aqui para o texto, olha, vamos ver o verso 2. Vamos continuar a leitura aí. Esse é o mar da Galileia, então, esse é o grande lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Versículo 2: mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Os barcos quase afundaram de
tanto peixe que eles pegaram. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração, a palavra mais forte aqui seria o temor, se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não tenha medo, Pedro, não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa hora. Pedimos que agora o Senhor fale conosco. Senhor, fale com a Tua gente, fale com o Teu povo, daquela forma que só o Senhor pode falar. Deus, nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Traga agora a paz aos nossos corações. Traga agora, Senhor, a consolação do Teu Espírito aos nossos corações. Nós oramos porque nós confiamos em Ti e nós confiamos também na Tua poderosa palavra, Senhor. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Aprendendo com Pedro junto ao mar da Galileia. Dizem os especialistas do Novo Testamento que aqui em Lucas capítulo 5, Pedro tinha por volta dos 35 anos de idade, pescador desde menino. Seu pai o criara às margens do mar da Galileia. Então Pedro conhecia o grande lago de Genezaré como a palma da sua mão. Pedro sabia, por exemplo, quais eram os melhores horários para pesca. Pedro sabia quais eram os pontos melhores do grande lago, onde os cardumes costumavam se concentrar. Pedro, ele sabia quais eram os utensílios de pesca que deveria utilizar. Quando o assunto era mar da Galileia e pescaria, Pedro era o especialista. Só que a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 5, que Pedro teve uma noite frustrada, uma noite fracassada. Ele mesmo diz para Jesus, aí no versículo 5, ele diz assim: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nós não apanhamos nada. Interessante que, para mim e para você, pesca, quem gosta de pescar? Quem já foi pescar assim em alto mar, ou mesmo na beira de um rio, de um lago? Quem já pegou a varinha lá e foi pescar, ou de linhada, ou de rede? Levanta a mão, deixa eu ver quem já teve a experiência da pesca. A pesca para nós é trabalho ou é diversão? A pesca para nós é lazer, é diversão. Se você for ao alto mar, como Pedro aqui estava num grande lago, né? Então ao mar ele foi pescar. Se você for pescar em alto mar e você não pegar nada, bom, vamos dizer assim, se você pegar muito peixe, você vai ficar feliz? Se você for pescar e pegar muito peixe, você vai ficar feliz? Você vai ficar contente? E se você não pegar nada? Você vai ficar feliz do mesmo jeito, não vai? Porque é lazer. Aí você fala assim: puxa, não peguei nada. E aí, o que a gente faz se a gente não pega nada? A gente fica triste ali um pouquinho na hora, mas depois a gente vem embora, passa na peixaria, certo? Para não chegar em casa de mão vazia. Não peguei nada no lago, mas vou pegar na peixaria. Você passa na peixaria, compra uns peixes e vai ser feliz. Acabou. Para nós, pescaria é lazer. E a gente dá risada, e a gente brinca e tal. Para Pedro, não. Pedro diz aqui para Jesus: havendo trabalhado a noite inteira. Para Pedro, a pesca era trabalho, não era lazer. Pedro não estava ali por diversão. A pescaria para ele era o seu ganha-pão. O versículo 10 nos mostra que Pedro, ele tinha uma empresa de pesca, ele tinha sócios. A Bíblia diz que Tiago e João eram seus sócios. Era uma empresa, era um negócio sério, era o ganha-pão de Pedro, era com o dinheiro da pescaria que ele botava o alimento na sua mesa. Então agora Pedro trabalha a noite inteira, ele pesca a noite inteira, mas ele não pega peixe nenhum. E para você ter uma ideia do que Pedro sentiu, imagina o temor dele: meu Deus, essa noite eu não peguei nada. E se isso acontecer a semana inteira? E se eu não pegar peixe a semana inteira? E se passar um mês e eu não pegar peixe? Como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar da minha família? Imagine que você trabalhe um mês inteiro lá na sua empresa, lá no seu serviço e tal. Chega no final do mês, o seu patrão diz assim: esse mês não vai ter salário. Desculpa, mas você trabalhou, mas não tem como te pagar. Como é que você ia se sentir? Triste? Frustrado, irritado, aborrecido?
Aí algumas perguntas começam a surgir, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? Eu tenho conta para pagar, se eu não receber o salário, como é que vai ser? Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que alimentar os meus filhos. Assim que Pedro se sentiu nessa noite. Porque essa noite poderia ser o prenúncio de um tempo que viria de dificuldade. E agora, se essa noite se repetir e eu não conseguir pegar peixe, a minha empresa vai à falência, eu não vou cuidar da minha família. Então, Pedro está vivendo um momento muito triste. E aí a Bíblia, ela nos pinta um quadro aqui. Eu vou até voltar a imagem para a gente pensar nisso. Qual é o quadro que a Bíblia nos mostra aqui? Pedro pesca a noite inteira e ele não pega nada. Aí, no dia seguinte, quando os primeiros raios aparecem ali, põe a imagem de novo ali no tela, quando os primeiros raios do sol aparecem na praia de Genezaré, a Bíblia diz no versículo 2, que Pedro e os outros pescadores estão saindo do mar. Esse é o quadro que a Bíblia nos pinta. Quando os primeiros raios do sol aparecem na praia de Genezaré, Pedro está desembarcando, Pedro está saindo do mar, triste, frustrado, chateado, porque ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. E aí a Bíblia diz que ele vem, traz o barco para a margem, e ele e os demais pescadores, eles desembarcam e eles começam a lavar as redes. Eles, além de não pegar nada, ainda tem que lavar as redes, para não deixar as redes todas embaraçadas lá, apodrecendo, tem que lavar essas redes. E é justamente nesse momento que surge a figura do jovem rabino chamado Jesus. Quando Pedro está ali lavando as redes, surge o rabino chamado Jesus, e Jesus aparece ali na praia de Genezaré, uma multidão vem com ele, Jesus se aproxima do barco de Pedro, e Jesus fala assim, posso usar o seu barco? Claro, mestre, fica à vontade. E Jesus sobe no barco de Pedro, afasta um pouquinho da margem, e aí ele começa a pregar para a multidão. E Pedro agora está ali, lavando as redes e ouvindo a pregação de Jesus, lavando as redes e ouvindo a palavra de Jesus à multidão. O interessante é que quando Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro e faz um convite inusitado, ele fala assim, agora Pedro, pega o teu barco, vai para o fundo do lago de novo e joga a rede, porque agora, eu sei que você passou a noite inteira, jogou a rede e não pegou peixe, mas agora você joga a rede porque você vai pegar muito peixe. Eu fico pensando o seguinte, se nós fôssemos Pedro, o que a gente falaria para Jesus nessa hora? Dentro desse contexto que a gente está falando. Você pescou a noite inteira, você lançou a rede centenas de vezes, não pegou nada. Aí Jesus chega de manhãzinho e fala assim, pode lançar a rede mais uma vez que você vai pegar. O que nós falaríamos para Jesus? Eu acho que eu falaria algo mais ou menos assim. Talvez eu diria assim, Senhor, com todo respeito, o Senhor é bom de pregar. Acho que eu falaria assim para Jesus, Jesus, não me leve a mal, com todo respeito, o Senhor é muito bom para pregar, mas de pescaria entendo eu. Senhor, eu fui criado na beira desse grande lago, meu pai me criou aqui, eu conheço o mar da Galileia como a palma da minha mão, e eu posso garantir para o Senhor, o mar não está para peixe, o Senhor está chegando agora, eu estou saindo do mar, o Senhor está chegando, eu estou saindo, eu passei a noite inteira nesse mar, o que eu fiz aqui foi lançar a rede, não peguei peixe nenhum. E outra, o melhor horário para pescar, eu sou profissional, eu sei o que eu estou falando, o melhor horário para pescar é de noite, é no silêncio da noite. Agora está de dia, Senhor, agora já são 8, quase 9 horas da manhã, olha o barulho do dia, olha essa multidão, todo mundo falando, os peixes, se tivesse algum peixe, eles se espantariam, iriam embora. Senhor, e outra coisa, eu já lavei as minhas redes, agora se eu lançar a rede de novo, eu vou ter que lavar a minha rede de novo, vai dar trabalho. Me desculpa, Senhor, mas eu não vou lançar a rede não, eu estou cansado, eu vou embora para casa. Eu acho que eu falaria alguma coisa assim para Jesus. O fato é que algo na mensagem, na pregação de Jesus mexeu tanto com Pedro, que contrariando toda essa lógica que nós estamos falando aqui, Pedro olha para Jesus e ele obedece. Tá bom, eu vou lançar a minha rede. E minutos depois que ele obedece a Jesus, a Bíblia diz que o barco de Pedro está quase afundando de tanto peixe que ele pegou. Quem assim é mais das antigas vai lembrar? Você lembra, por exemplo, da Brasília 78? Quem já teve uma Brasília assim, 78, 70 e alguma coisa? Você lembra essa Brasília que cabia 10 pessoas dentro dela?
você, seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, o primo, a tia, e vai entrando gente, e a Brasília dá aquela riada assim, mas e ela vai embora. O barquinho de Pedro, ele ficou assim, ele deu uma riada, quase que afundou de tanto peixe. A Bíblia diz que as redes que Pedro lançava, gente, rede de pescador, a linha de rede, ela é forte, não é qualquer linhazinha não, é uma rede forte. E a Bíblia diz que as redes estavam quase se rompendo de tanto peixe que tinha, e que Pedro não conseguia trazer a rede para dentro do barco, de tanto peixe. Quando Pedro, ele olha isso, irmãos, Pedro tem o discernimento. Pedro percebe claramente que o que ele está vivendo naquela manhã na praia de Genezaré é um milagre. Pedro tem o discernimento de que algo sobrenatural está acontecendo. Ele é da área, ele é pescador, ele sabe que isso não acontece, nunca aconteceu nos seus 35 anos de pescador, principalmente de dia, pegar tanto peixe assim. E mais, ele ficou a noite inteira, ele não pegou nada. Como é que me aparece tanto peixe dessa forma? Pedro olha aqueles peixes pulando na rede, ele olha para Jesus, ele olha para os peixes, ele olha para Jesus, ele percebe, um milagre está acontecendo aqui, algo sobrenatural da parte de Deus está acontecendo. Quando ele chega na praia de novo, que ele olha para Jesus, o texto diz que ele vai até Jesus, ele dobra os joelhos, ele fala: Senhor, pelo amor de Deus, eu não posso nem ficar perto do Senhor, que milagre, que coisa extraordinária, o Senhor foi usado por Deus, que coisa espetacular, isso é um milagre. E aí Jesus fala: Pedro, não tenha medo, não temas, não fica assim apavorado como você está, porque daqui para frente você nunca mais vai pegar peixe. A partir de hoje, Pedro, eu farei de você um pescador de homens. E a Bíblia diz, a Bíblia nos mostra que esse dia ficou marcado na história de Pedro como o dia em que ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Esse dia na praia de Genezaré ficou marcado na história de Pedro como o dia em que ele viveu um grande milagre. Ele experimentou, ele viu o poder de Deus em ação ali naquela praia. Então eu quero pensar com os irmãos nas 3 lições que Pedro aprendeu nesse dia. 3 lições que ficaram gravadas no coração dele para sempre. E a primeira lição que Pedro aprendeu junto ao mar da Galileia naquele dia, a primeira lição foi: todos nós enfrentaremos momentos críticos na vida. Naquela madrugada, ao não pegar peixes, essa foi a primeira lição que Pedro aprendeu. Todos nós passaremos por momentos críticos. Olha para o seu vizinho e fala assim para ele: não tem vacina contra isso, irmão. Todos nós, irmãos, todos passaremos por momentos críticos. Eu diria mais, eu diria o seguinte: ao longo da nossa vida, nós passaremos não por um, nem por 2, nós passaremos por vários momentos críticos na nossa história. E o que é um momento crítico? É justamente um momento como esse que Pedro está vivendo. Um momento em que você empenha todo o seu esforço, todo o seu conhecimento, toda a sua energia, a sua força, e você luta e você batalha, mas você não obtém retorno. Você não obtém resultado. Pedro trabalhou, Pedro sabia o que ele estava fazendo, mas ele não pegou peixe nenhum, ele não teve retorno nenhum. Isso é um momento crítico. Quantas pessoas por aí estão vivendo momentos críticos, que a pessoa luta, batalha em alguma área da vida e não tem um retorno. E quando a gente passa por um momento crítico assim, que a gente batalha, que a gente luta, que a gente não tem retorno, tem uma hora que a gente cansa. E tem muita gente por aí vivendo um momento assim, um momento crítico, um momento de frustração, de decepção. Aí a pessoa levanta as mãos para o céu e ela diz assim: quer saber de uma coisa? Cansei. Quem já ouviu essa frase, assim, alguém falando assim: cansei. Vamos abrir o confessionário aqui. Quem já falou alguma vez na vida assim, em alguma área da vida, você levantou a mão e falou assim: cansei. Deixa eu ver se só eu que já falei isso. Cansei. Quando a gente passa por um momento crítico, como Pedro passou, de frustração, de empenhar energia, empenhar força, e a gente não tem um resultado, a nossa alma fica frustrada, e a gente diz assim: cansei. Por exemplo, tem mãe que cansou de ser mãe, tem mãe dizendo assim: cansei de ser mãe.
Por quê? Porque esses meninos não me valorizam. Esses filhos só me exploram. Ô mãe, faz comida. Ô mãe, lava minha roupa. Ô mãe, faz isso. Ô mãe, faz aquilo. Ô mãe, só pede as coisas. Ninguém lava um banheiro dentro dessa casa. Ninguém lava um prato dentro dessa casa. Ninguém arruma a sua própria cama. Ninguém me ajuda. Nada. Aí é a frase típica da mãe. No dia que eu morrer... Não é assim? No dia que eu morrer, essas pragas desses filhos vão ficar tudo em volta do meu caixão, chorando. Mas não adianta mais, porque eu já vou ter morrido. Tem mãe que ela está assim, cansei de ser mãe. Por quê? Porque ela está vivendo um momento crítico. Ela empenhou a sua energia de vida para ser mãe, mas ela não está recebendo um retorno da parte dos filhos. É um momento crítico. Tem muita mulher por aí dizendo assim, cansei de ser esposa, cansei. Por quê, irmã? Porque meu marido não me valoriza. Vamos tentar desenhar aqui um quadro típico de um dia comum na vida de um brasileiro. O pai de família chega em casa no final do dia, e aí o que ele faz? Ele joga um sapato para cá, joga um sapato. Primeiro que tem alguns homens que acham que a casa dele é uma praia de nudismo. Porque ele vai chegando dentro de casa, ele vai tirando a roupa. Já viu marido assim? Às vezes os filhos fazem isso, a gente ensina. O problema é quando o pai dá esse exemplo para os filhos. Ele chega em casa, ele joga a camisa para cá, ele joga o sapato para lá, ele tira a calça, fica só de cueca. E aí ele pula no sofá, se esparrama no sofá, vai ver televisão. Fica lá um tempão. Aí quando a esposa senta do lado dele, e aí ela dá um suspiro de cansaço assim. Ela não fala nada, ela só senta do lado dele e faz assim. Aí ele olha para ela e fala assim, o quê? Ela fala assim, o quê? Aí ele fala assim, o quê? Está cansada? Aí a mulher fala assim, tô, claro que eu tô. Aí vem a frase que a mulher quer morrer, que o marido olha para ela e fala assim, está cansada? Eu que saí para trabalhar, você ficou em casa o dia inteiro, está cansada do quê? Aí a mulher levanta as mãos para o céu e fala assim, Senhor, dai-me paciência, não me dá força não. Se o Senhor me der força, eu mato essa criatura aqui. Me dá só paciência, meu pai. Aí ela olha para o marido e fala assim, você tem razão. Eu fiquei em casa o dia inteiro, mas sabe o que eu fiquei fazendo? Lavando, passando. Me ajuda aí, o que mais que a mulher fica fazendo em casa? Cozinhando, cuidando do filho, limpando, um monte de coisa. E aí ela fala, fiquei lavando, passando, cozinhando, limpando. E para você chegar em casa agora, no final do dia, encontrar tudo arrumado, tudo limpo, no seu devido lugar, as coisas em ordem, a comida pronta, as roupas lavadas, passadas, e você, bonitão, agora chega em casa e vai descansar. Eu ainda vou cuidar das crianças, vou dar banho, vou fazer tarefa com eles, vou cuidar, e eu ainda tenho que ouvir isso. Ai, você está cansado do quê? Fica em casa o dia inteiro. Tem mulher que ela está assim, cansei de ser esposa, cansei. Tem muita gente, irmãos, no nosso meio, aqui nessa noite, vivendo uma noite de pescaria frustrada, como Pedro, vivendo um momento crítico, que você tem empenhado a sua energia, a sua força, e você não tem resultado, e a sua alma está cansada. Tem muita gente por aí dizendo assim, cansei de ser bonzinho, já ouviu essa frase? Cansei de ajudar todo mundo e não receber ajuda nenhuma. Cansei de fazer papel de bobo, cansei. Agora vou pensar em mim. Cansei de pensar nas pessoas. Agora, cansei. Uma vez, isso já faz alguns anos, que nessa igreja, no pátio ali da igreja, eu estava saindo, um irmão me parou ali, e ele olhou para mim e falou assim, pastor, ele falou desse jeito, nem falou boa tarde, nem bom dia, nem paz do Senhor, ele olhou para mim e falou, pastor, cansei da igreja. Só que eu não estava bem naquele dia. Eu não estava legal. E ele falou, cansei da igreja. Mas foi assim, mal educado mesmo, grosseirão. Não falou nada. Já olhou para mim e falou, vomitou. Cansei da igreja. Aí eu, como eu não estava bem, eu olhei para ele e falou assim, então meu irmão, bem-vindo ao clube, porque eu também já cansei da igreja. E mais, eu também já cansei de você dentro dessa igreja. Aí ele olhou para mim e falou, que isso, pastor? Eu falei, ué,
Você não cansou também? Empatou. Eu estou cansado das suas murmurações. Você só reclama. Você faz parte do time dentro dessa igreja que só reclama. Só não vejo você colaborar com nada. Ele arregalou os olhos e falou assim: pastor, fique tranquilo. Eu orarei por você. Vai ver se eu estou na esquina, irmão. Vai, ora, faz o que você quiser. Tem hora na vida que a gente cansa, irmão. Tem hora que a gente cansa no trabalho, a gente cansa na família, a gente cansa no ministério, a gente cansa Tem hora que nós estamos como Pedro, parece que passamos por uma noite de pescaria frustrada, empenhamos a nossa energia, o nosso trabalho e nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados, nos sentimos desapontados. O que é um desapontamento? Desapontamento nada mais é, na sua definição, do que um apontamento perdido. Desapontamento é um apontamento perdido. Apontávamos a alegria, veio a tristeza, oh meu Deus. Apontávamos a paz, veio a guerra. Apontávamos a saúde, veio a enfermidade, olha o desapontamento. Apontávamos as férias, veio mais trabalho. Isso é um desapontamento. Essa foi a primeira lição que Pedro aprendeu naquela madrugada junto ao mar da Galileia. Caindo todos os mitos por terra, Pedro entende isso. Todos nós passaremos por momentos críticos na vida. Até mesmo aqueles que amam a Jesus. Até mesmo aqueles... E a gente precisa repensar algumas coisas. Quando eu era criança, a gente cantava algumas músicas. Quem lembra dessa? Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Já lembra dessa música? Algumas canções assim. Olha, quem tem Cristo não pode ficar triste. Pode ficar triste, sim. Todos nós passaremos por momentos críticos na vida. Até aqueles que amam ao Senhor passarão por dificuldades, por frustrações, por decepções, por desilusões. Pedro aprendeu isso, todos nós. Tem que cair esse mito. Às vezes você fala: eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém. Você vai passar por um momento crítico. Não, porque eu sirvo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, irmão? Eu também. E nós dois vamos passar por momentos críticos. Nós dois, em certos momentos da vida, vamos passar por tristezas, por perdas, por desilusões. Isso não é o fim do mundo. Isso não significa que Cristo não está conosco. Isso significa que nós somos seres humanos. Todos passaremos por noites frustrantes, como Pedro passou. Essa foi a primeira lição que ele aprendeu. Não existe vacina contra isso. Todos passaremos por momentos críticos. A segunda lição que Pedro aprendeu, mas apesar das frustrações, continue lavando as suas redes. Olha o que diz o verso 2. E viu 2 barcos, acompanha aí, versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, o que eles faziam? Lavavam as redes. Agora, aqui no versículo 2, são mais ou menos 7 horas, 8 horas da manhã. Pedro, ele está saindo do mar. Passou a noite inteira, não pegou nada. Ele está triste, ele está frustrado. Talvez eu e você, no lugar de Pedro, nós não iríamos lavar as redes agora. Pedro só vai voltar a pescar meia-noite. O melhor horário para pescar, para pesca profissional, é de noite. Pedro está saindo do mar, triste, chateado, não tem nenhum peixe. Se fosse eu e você, talvez falaríamos: não vou lavar a rede, coisa nenhuma, não, estou aborrecido, não peguei peixe nenhum, deixa essas redes tudo embaraçadas aí, à noite a gente volta e lava esses negócios, deixa isso para lá. Mas Pedro sai do mar depois de uma noite fracassada, e a primeira coisa que ele faz, ele vai lavar as suas redes. Ele vai lavar. Tem gente que faz o contrário: não, depois eu lavo, deixa esse negócio, eu estou triste, eu estou desapontado, depois eu lavo essas redes. Tem gente que é assim: deixa para depois eu lavo, depois eu conserto, depois eu arrumo, depois. Por exemplo, tem dona de casa que só vai limpar a cozinha da casa dela 9 horas da noite. Deus que me livre. Deixa essa louça aí.
9 horas da noite eu lavo. E vai juntando prato, e vai juntando louça, e vai juntando talher, e a pilha vai crescendo. Quem já teve essa experiência na sua própria casa? Você deixou empilhar uma louça assim, gigante, que quando você foi abrir a torneira, você não conseguia alcançar a torneira. O tamanho da louça que estava ali. E essa dona de casa, às vezes ela, 9 horas da noite eu limpo. Deixa, não, depois eu limpo. Vai juntando. Quando dá 8:30 da noite, chega de surpresa, meia dúzia de parente na casa dela. E o povo fala assim: viemos aqui jantar com você. Aí a mulher entra em pânico: jantar? Como? Não tem um prato limpo nessa casa. Tem gente que é assim: depois eu lavo, depois eu limpo, depois eu arrumo, depois eu beijo, depois eu abraço, depois eu amo, depois eu invisto no relacionamento com os meus filhos. Depois, agora não estou legal. Depois eu cuido do meu casamento. Agora não, depois. Sabe o que eu aprendo com Pedro aqui? Mesmo após uma noite de pescaria fracassada, eu preciso lavar as minhas redes, e não é depois, é agora. Mesmo tendo passado por uma noite de fracasso, a primeira coisa que eu tenho que fazer nas primeiras horas da manhã é lavar as minhas redes. Por quê? Porque a qualquer momento Jesus vai chegar na praia da minha vida. E quando Jesus chegar, Ele vai criar uma nova oportunidade de pescaria. E se as minhas redes estiverem prontas, se as minhas redes estiverem limpas, Jesus vai falar: lança a tua rede. Como a minha rede ela já está pronta, eu vou lançar a rede, eu vou pegar muito peixe e vou ser muito abençoado por Deus. Agora, se as minhas redes não estiverem prontas, se as minhas redes estiverem embaraçadas, sujas, você consegue imaginar um possível diálogo entre Jesus e Pedro, se Pedro não tivesse lavado as redes dele? Acabei de sair do mar, peguei peixe, vou lavar a rede, deixa essa rede embaraçada aí. Aí Jesus chega, Jesus diz assim: Pedro, meu filho, hoje é seu dia de sorte, porque eu estou aqui. Pedro, eu sei que você pescou a noite inteira, não pegou nada, mas eu cheguei aqui nessa praia, você está aqui, e eu já mandei os peixes aparecerem, é só você jogar a rede que você vai pegar peixe. Aí Pedro fala assim: Senhor, não vai dar não. Por quê? É que eu estava tão triste, tão decepcionado com a noite que eu tive, que eu nem lavei as minhas redes. Aí Jesus fala: não brinca, Pedro, eu estou aqui, eu vou fazer um milagre, os peixes estão ali, é só você fazer a sua parte, é só você lançar a rede, mas as minhas redes estão sujas, as minhas redes estão embaraçadas, não dá para eu lançar a rede agora. Aí Jesus diz assim: Pedro, perdeu a bênção, perdeu aquela que seria a pesca maravilhosa, porque você não estava com as suas redes limpas, você não estava com as suas redes prontas. Para explicar melhor e para isso ficar muito claro no nosso coração, o que significa lavar as redes? Lavar as redes significa estar pronto, estar preparado, manter a fé e a esperança, mesmo após o fracasso. Mesmo após o fracasso, eu tenho que lavar as minhas redes. Eu tive uma noite fracassada, mas eu preciso manter a minha fé viva. Ontem não aconteceu, mas hoje vai acontecer, porque a qualquer momento Jesus vai chegar na praia da minha vida, e Ele pode fazer os peixes aparecerem. Não teve peixe a noite inteira, mas Ele pode fazer os peixes aparecerem. Então eu tenho que estar pronto para isso. Quando a gente começa a estudar os milagres de Jesus, a gente descobre que os milagres, na verdade, o que Deus quer nos milagres? Ele quer fazer uma parceria entre Ele e os homens. É uma parceria. Por exemplo, nesse lago mesmo, no mar da Galileia, quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos. Gente, Jesus precisava de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão? Ele não podia pegar um cesto vazio, um cesto sem nada, pegar esse cesto, levantar e falar: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve, e agora eu vou alimentar essa multidão no teu nome. Aí quando ele baixa o cesto, está cheio de pão. Ele não podia fazer surgir o pão do nada? Sim ou não? Ele podia fazer o peixe surgir? Mas ele não faz isso. Ele tem o poder de fazer as coisas acontecerem do nada,
Mas de repente ele fala assim: alguém aí tem alguma coisa de comer? Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. É um adolescente, olha como o adolescente come muito. Ele foi ver Jesus e ele levou o lanchinho dele. Qual é o lanchinho dele? 5 pães e 2 peixinhos. Esse é o lanchinho do adolescente. Ele foi lá ver Jesus e falou: vou levar uma coisinha assim para enganar. 5 pães e 2 peixinhos. Ele levou para ele. E Jesus falou: então dá aqui esses 5 pães e 2 peixinhos. Olha o que Deus quer. Ele faz o sobrenatural e nós entramos com aquilo que nós temos. 5 pães e 2 peixinhos. Olha o milagre aqui na pesca maravilhosa. Jesus poderia, se ele quisesse, dar ordem para os peixes pularem no barco de Pedro, e acabou o problema. Vão fazer uma chuva de peixe, começa a pular os peixes, acabou. Mas Jesus não quer fazer isso, ele quer uma parceria conosco. Então ele disse para Pedro: lança a tua rede. É algo que nós podemos fazer. Mas para eu lançar a rede, as minhas redes precisam estar limpas, precisam estar lavadas. E redes lavadas significam manter a fé viva. Irmãos, é muito fácil um espírito de desânimo, de frustração entrar no nosso coração depois de uma noite de fracasso. Não deu certo, não funcionou, ai meu Deus, e você fica aborrecido, chateado. Querido, nós precisamos aprender a lavar as nossas redes. Ei, a qualquer momento Jesus aparece na praia da sua vida. Até agora você trabalhou, lutou e não deu certo. Daqui a pouco Jesus chega aí na praia da sua vida e Ele cria uma nova oportunidade. E se você estiver com a sua fé viva, com a sua fé pronta, você vai experimentar, vivenciar esse novo tempo, esse milagre que Deus tem para você. Mas se você não estiver com as suas redes prontas, se as suas redes estiverem embaraçadas, se a sua fé estiver caída, prostrada, Jesus chega, mas o milagre não acontece. Uma vez, no sertão da Bahia, houve uma seca terrível, terrível. Tinha uma igrejinha lá, muito humilde. E aí no culto lá, o pastor, ele falou assim para a igreja, falou: irmãos, olha, a gente está passando um tempo de seca como a gente nunca viveu aqui no nosso sertão. Vamos fazer o seguinte, vamos orar pedindo para Deus mandar chuva. Quem crê que Deus pode mandar chuva? Aí todo mundo levantou a mão: eu creio, amém, amém. Aí o pastor falou: vamos fazer o seguinte então, durante a semana nós vamos orar pedindo chuva, e no domingo, num ato de fé, todos nós vamos trazer o nosso guarda-chuva para a igreja, porque Deus vai mandar chuva no domingo. Quem pode falar amém? Todo mundo amém, amém. Aí terminou o culto, todo mundo foi embora para casa. No domingo seguinte, quando o pastor chega na igreja, que ele olha na porta da igreja, ele vê assim uns 50 guarda-chuva lá do lado de fora. Aí ele põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, estou lascado. Ele havia esquecido daquilo que ele mesmo tinha dito para o povo. Ele não orou durante a semana pedindo chuva. Consequentemente, ele não trouxe no ato de fé o guarda-chuva dele para o culto. Então durante a semana a fé do pastor diminuiu, mas a fé do povo aumentou, porque o povo não só orou a semana inteira para chover, como no domingo o povo trouxe o guarda-chuva para a igreja no ato de fé. Ou seja, o povo realmente se preparou para receber aquilo que eles estavam pedindo da parte de Deus. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Sabe qual é a minha pergunta? Você só orou para chover durante a semana? Ou espiritualmente falando, você trouxe o seu guarda-chuva para o culto hoje? Irmãos, a gente fala que crê. A gente fala que crê. A gente fala que acredita em Deus, no poder de Deus. Mas no fundo, a gente nem se prepara para receber aquilo que a gente está pedindo para Deus. A gente não se prepara. De repente, sabe, Deus diz assim: eu vou mandar chuva. Então cadê os nossos guarda-chuvas? Se a gente diz que crê, a gente tem que se preparar para receber aquilo que a gente está pedindo para Deus. A gente nem se prepara para receber. Deus de repente fala assim: eu vou multiplicar o teu azeite. Lembra da história lá no Antigo Testamento? Que ele falou: vou multiplicar o azeite. Vai lá, pede as vasilhas emprestadas para os vizinhos para guardar o azeite. Aí Deus fala assim para a gente: eu vou multiplicar o teu azeite. O que a gente tem que fazer? A gente tem que sair correndo na vizinhança pedindo as vasilhas emprestadas. Cadê as vasilhas?
para a gente guardar o azeite que Deus vai multiplicar. De repente tem alguma menina aqui na igreja que já desistiu, você acho que eu nunca mais vou casar, vou ficar para a titia mesmo, não vai dar certo, vou casar com Jesus, porque não dá certo aqui, que acho que não tem marido. Aí Deus chega e fala assim para você, você vai casar. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Se Deus fala para você, você vai casar sim, é o seu sonho, eu vou realizar, você vai casar. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer, menina? Primeira coisa que você tem que fazer, começa a preparar o enxoval do seu casamento. Ai, não tem nem namorada ainda, pastor. Não tem ainda, mas se Deus falou que vai chegar, Ele vai chegar. A verdade, irmãos, é que a gente vem para o culto, a gente vem para a igreja, domingo após domingo, a gente canta, a gente prega, a gente toca, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não age em fé. A gente não age em fé. Primeiro a gente espera Deus fazer tudo. Aí depois que Ele fez, glória a Deus, glória a Deus. Mas depois que Ele fez é fácil acreditar. Qualquer um acredita. O desafio, o que é fé? A Joyce não leu o texto aqui de Hebreus 11, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não viu ainda. Não aconteceu, mas vai acontecer. Olha, Deus ainda não fez, mas Deus vai fazer. Deus ainda não realizou, mas Ele vai realizar. Ele não concretizou, mas Ele vai concretizar. Enquanto isso não acontece, lave as suas redes, mantenha a sua fé viva, mantenha a sua esperança firmada no Senhor, mantenha a sua fé viva. Daqui a pouco Jesus aparece na praia da sua vida e Ele cria uma nova oportunidade. Você fala, eu estou pronto, Senhor, vou viver o que o Senhor tem preparado para mim. Nós precisamos estar prontos, a nossa fé tem que estar pronta. O problema é que a gente fala muito de fé, a gente teoriza tanto, mas quando a gente passa por um momento de frustração, a gente acaba deixando as nossas redes todas lá largadas, embaraçadas. Então olha para o seu vizinho e fala assim para ele, está na hora de voltar a lavar as redes, irmão. Volta a lavar suas redes. Talvez eu esteja falando para muitos Pedros aqui nessa noite. Você vem de uma noite de pescaria fracassada. Ah, pastor, você não tem ideia, eu estou tentando, eu estou batalhando, eu estou lutando, as coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis, eu não estou tendo resultado. Meu irmão, volte a lavar as suas redes, volte a lavar as suas redes. Deus ainda não fez, mas Ele vai fazer, Ele vai realizar. Se nós não crermos assim, vamos embora daqui, gente, vamos fazer qualquer coisa. Vamos assistir televisão à noite, vamos dormir, vamos gastar o nosso... Se nós não cremos no Deus que tem poder para entrar na nossa história e fazer algo que parece impossível, então nós estamos perdendo o nosso tempo. A nossa fé é baseada num Deus que pode reverter circunstâncias e situações. Se nós não crermos assim, então por que nós estamos aqui? A primeira lição que Pedro aprende junto ao mar da Galileia: todos enfrentaremos momentos críticos na vida. Segunda lição, mas apesar das frustrações, eu tenho que continuar lavando as minhas redes, vou ter fé. Não aconteceu ontem, mas Jesus está chegando, vai acontecer. Vai, Deus está trabalhando, eu preciso crer, eu não posso esmorecer, tenho que lavar as minhas redes. O milagre pode acontecer muito antes do que você imagina. Nem de longe passava na cabeça de Pedro que depois de uma noite inteira de fracasso, nas primeiras horas do dia seguinte, ele ia fazer a pesca maravilhosa. Talvez ele podia imaginar, quem sabe, a noite do outro dia, mas no momento mais improvável, mais imponderável, aquilo que era impossível acontecer, quando Jesus chega, Ele faz essas coisas acontecerem. A terceira lição que marcou o coração de Pedro, nesse dia, junto ao mar da Galileia, a terceira lição, Pedro aprendeu o seguinte, meu irmão: não aceite o fracasso como definitivo. Vamos falar junto? Não aceite o fracasso como definitivo. O fracasso pode ser um momento de vida, mas ele não pode se tornar um estilo de vida. Tem crente que ele tem momentos de fracasso, e tem crente que ele está deixando esses momentos se transformarem num estilo de vida.
fracassado. A gente não pode aceitar isso. Pedro, ele teve uma noite fracassada. Ele tentou, ele lançou a rede e não pegou nada. Aí no dia seguinte, Jesus falou para ele, tente mais uma vez. Ele tentou e deu certo. Qual é a lição que Jesus está nos ensinando aí? Não é porque algo deu errado uma vez, que agora sempre vai dar errado. Não é porque algo não deu certo, que agora nunca mais vai dar certo. Ei, tem coisa na vida que a gente tem que tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque como diz a música da Dani que nós cantamos aqui, o nosso Deus pode fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quem veio na última campanha da madrugada deve lembrar dessa música. Eu até coloquei a letra aqui para a gente lembrar melhor dessa canção. Pode pôr a letra ali, olha. Essa música Deus colocou no coração da Dani e ela compôs essa canção para a campanha da madrugada, a última que nós tivemos aqui. Foi a música tema, nós cantamos aqui praticamente todas as madrugadas. E essa poderia ser a música de Pedro. Essa pode ser a música do Glaucio. Essa pode ser a sua música. Quando a noite vem e eu não posso mais suportar, e as lágrimas dizem que ferido está o meu coração. Quando a noite vem, quando a frustração vem, as lágrimas mostram que ferido está o meu coração. Quem sabe Pedro não chorou de desespero, de pensar que aquela poderia ser a primeira de muitas noites, que ele não ia pegar peixe, que ia faltar o pão para a sua família, e quem sabe o desespero tomou o coração dele. Então me lembro de suas mãos, que já agiram antes. A gente passa por momentos de frustração, mas, apesar das frustrações, continue lavando as suas redes. Quando você está vivendo essa noite de dificuldade, você se lembra das mãos de Deus que já agiram antes. Você consegue fazer um exercício aí de 30 segundos? Tenta lembrar de alguma coisa que Deus já fez na sua vida. Não é possível que Deus não tenha feito. Se Ele não fez, então vai embora. Deus já fez alguma coisa na sua vida? Será que Deus já livrou você de alguma enfermidade? Será que Deus já livrou a sua família de algum acidente? Será que Deus já te livrou da morte alguma vez? Será que Deus já restaurou a sua vida no casamento? Será que Deus já te libertou de alguma coisa, de algum vício? Será que Deus, sei lá, pense em Deus certamente já fez alguma coisa por você, pela sua família, pela sua casa. E quando a gente está passando por uma noite assim, que a gente precisa lembrar de quem é o nosso Deus e do que Ele é capaz de fazer. Então me lembro de suas mãos, que já agiram antes, e eu me lembro de sua glória, do seu poder, que ninguém pode segurar. Glorificaremos, adoraremos por tudo que fizeste a nós. Você consegue pensar no futuro? Deus ainda não fez, mas lá na frente, Ele vai fazer. E então, lá na frente, nós glorificaremos, nós adoraremos, porque eu vou olhar para trás e eu vou ver tudo que Ele fez por mim. Ao olharmos para trás, te adoraremos. E essa última parte da música, talvez seja a oração que a gente tem que fazer nessa noite. Aumenta a minha fé. Vamos falar junto essa partezinha? Aumenta a minha fé, Senhor. Eu sei que tens poder para agir de novo, e de novo, e de novo. Aumenta o meu fôlego até essa onda passar. Quem já tomou caldo na praia? Quem já estava saindo do mar assim, quando você não olhou, quando você olhou assim, veio uma onda e te deu na orelha assim que... Ou então, quando você era criança, quantas vezes isso aconteceu comigo? A gente vai à praia, e aí tem aquele ditado, né? Água no umbigo, é assim não? Sinal de perigo. Então, só até aqui, até no umbigo. Mas, de repente, vem uma onda que você não consegue se livrar dela. E aí, quando você se vê, você está no meio da onda. Já passou por isso? Na praia? E aí, quando você vê... A onda vai... Naquele momento, se você tentar voltar à superfície, você consegue? A onda é tão forte que ela está te levando. Não adianta você tentar, eu tenho que voltar, não adianta desespero. Você tem que suportar e ganhar fôlego até aquela onda passar. Quando a onda acaba, aí você volta. Você consegue voltar à superfície.
É mais ou menos essa a ideia. Há momentos na nossa vida em que a gente está no meio de uma onda e a gente fica igual doido. Deus, me tira dessa onda. Deus! Mas não é a hora de tirar. Quando a onda está acontecendo, você está no meio não é para tirar naquele momento. Mas sabe o que Deus faz? Deus fala assim, não é a hora de eu te tirar dessa onda. Mas enquanto essa onda durar, eu vou aumentar o teu fôlego, filho. Eu vou aumentar o teu fôlego. Eu vou te dar fôlego para você suportar aí de baixo. E quando a onda passar, aí eu tiro você dessa onda. É isso, é isso. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para subir aqui. Nós vamos cantar essa música agora. Enquanto o pessoal vem aqui, até para você não se distrair, vou pedir para você fechar os seus olhos por alguns segundos. Feche os seus olhos agora. Nós vamos cantar essa música. Agora não converse. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. E enquanto nós estivermos cantando essa música, coloque diante de Deus, de verdade, coloque diante de Deus essa área da vida em que você se sente frustrado. Essa área da vida. Pode ser o relacionamento com seus filhos, pode ser o seu casamento, pode ser a sua vida profissional. Pode ser alguma coisa que não deu certo, e que no fundo você fica, por que Deus, está tão difícil, Deus, coloca diante de Deus, essa área que ainda não deu certo, põe diante de Deus, pela fé. Essas foram as 3 lições que Pedro aprendeu junto ao mar da Galileia. Todos vamos passar por momentos críticos, todo mundo. Mas apesar das frustrações, eu preciso continuar lavando as minhas redes. Eu preciso continuar tendo fé. Estou saindo de mais uma noite de fracasso, mas eu preciso lavar a minha rede mais uma vez. Porque amanhã pode ser o dia que Jesus vai chegar na praia da minha vida. E aí Ele vai fazer o milagre, e eu vou estar pronto, com as minhas redes prontas, para lançá-las e para viver esse milagre que o Senhor tem para mim. Eu não posso aceitar o fracasso como definitivo, não posso. Pode ser um momento, mas não é um estilo de vida. Eu vou tentar de novo. Não deu certo, vou tentar de novo, não vou tentar de novo e de novo, porque eu creio em um Deus que pode fazer de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. Deus pode fazer. Nós vamos cantar essa música, irmãos. Lança a rede mais uma vez. Lança a rede no relacionamento com a sua família. Lança a rede no seu casamento. Lança a rede nos seus sonhos profissionais. Sonhos que não deram certo, Lança a rede mais uma vez. Coloca isso diante de Deus. Pela fé, coloca diante de Deus. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, que Deus abençoe seu coração, e que você, assim como Pedro, teve uma experiência sobrenatural com Jesus lá na praia de Genezaré, que você também tenha uma experiência sobrenatural com Jesus na praia da vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.